Tudo bem, eu entendi que vocês gostam quando eu falo de Fórmula 1, videogames, esportes, enfim, esses temas aqui nesse canal de vídeos, então eu vou entregar aquilo que vocês gostam e aquilo que vocês querem receber. A Fórmula 1 volta no próximo final de semana com o GP da Holanda e muitos estão estranhando por que essa silly season foi tão silenciosa. Os pilotos e equipes entraram de férias e não tivemos rumores tão acalorados como em anos anteriores. Nesse vídeo eu vou responder a essa questão e também entregar algumas informações de bastidores coletados no Insider.com. Bom, por que essas férias de verão foram tão silenciosas para a Fórmula 1? Ora, porque dessa vez todo mundo decidiu tirar férias de verdade. Afinal de contas, nos últimos 2 anos, por conta da crise sanitária global, todo mundo ficou muito estressado, todo mundo teve que trabalhar mais e eu entendo perfeitamente por que pilotos e equipes querem dar um descanso um pouco maior. Alguns pilotos decidiram compartilhar nas redes sociais algumas fotos mostrando que realmente estão em férias, principalmente o Lewis Hamilton mostrando aquele shape sarado de senhor de quase 40 anos de idade, e isso confirma a minha teoria de que tá todo mundo cansado, então equipes e pilotos decidiram realmente dar uma pausa. É claro que as equipes não param por completo. A pausa na Fórmula 1 pode variar entre as janelas disponíveis ou elegíveis para que essas férias aconteçam. O que temos no regulamento é que as pausas ou férias coletivas devem acontecer por pelo menos 15 dias durante o verão. As equipes decidem se retornam mais cedo ou mais tarde para as atividades, mas fato é que as atividades das fábricas podem ter parado, mas internamente, dentro de suas casas ou, enfim, até mesmo na beira da praia, alguns engenheiros e projetistas com certeza trabalharam em projetos individuais. Mesmo porque, com a tal crise sanitária global que eu mencionei um pouco antes e que eu não quero dizer qual é para não ter este vídeo desaparecendo das buscas do YouTube, fez com que todo mundo procurasse ter equipamentos mais modernos em casa e dessa forma todos podem desenvolver os seus projetos ou buscar algumas alternativas para os carros atuais enquanto estão em pausa no final de semana ou enquanto estão viajando para aproveitar as praias de Ibiza. Se bem que, por outro lado, final de agosto de 2023, apenas as equipes desesperadas estão trabalhando nos carros de 2023. Então a gente já pode presumir que todas as equipes já estão pensando em 2024. Falando um pouco dos rumores que apareceram na Fórmula 1 das últimas semanas, vamos aqui dissertar o que o Insider.com comenta sobre as equipes. Na Red Bull existe aquele fantasma de que Daniel Ricciardo pode substituir o Sérgio Pérez em algum momento, apesar do piloto mexicano ter contrato com a equipe até o final de 2024. Particularmente seria algo chocante se Sérgio Pérez fosse despachado, ainda mais que ele conseguiu melhorar sua performance nas últimas corridas. Mas a gente bem sabe como a mente do Helmut Marko trabalha. Dependendo do bom humor dele, o mexicano pode ser dispensado, o australiano pode voltar, até porque está todo mundo com lupa em cima do Daniel Ricciardo para saber como será o desempenho dele nas próximas corridas, mesmo porque eu entendo que ele nunca deixou de ser um piloto rápido e consistente. Ele só foi eclipsado e obliterado por um piloto muito melhor, chamado Max Verstappen. Na Mercedes, o grande rumor é o contrato do Lewis Hamilton, que até o presente momento não foi assinado. Há quem diga que Hamilton feche um contrato para as próximas 2 temporadas no valor de nada menos que 400 milhões de dólares, sendo que 250 milhões de dólares seriam um bônus contratual para o piloto inglês quando o contrato se encerrar e ele se aposentar. Toto Wolff chegou a dizer que quando as partes sentassem à mesa, seria uma questão de tempo assinar o contrato, mas até agora isto não aconteceu. Mas olhando para o cenário geral da categoria, não creio que Hamilton tenha alternativa melhor do que a Mercedes nesse momento, apesar de todos os tropeços que a equipe teve e cometeu
ao longo dos últimos 2 anos. Na Aston Martin, nada acontece feijoada, porque Fernando Alonso e Lawrence Stroll estão estáveis na equipe. O Alonso tem um contrato de vários anos, ou até pelo menos 2024, e aqui a gente tem que lembrar que Alonso já é um senhor de 41 anos. E enquanto Lawrence Stroll estiver assinando os cheques na Aston Martin, o seu filho Lance Stroll tem vaga garantida. Então não há muito o que comentar na equipe dos carros verdes. Já na Ferrari, onde tudo é nitroglicerina pura, temos Leclerc e Sainz em situação muito complicada. A equipe que ameaçava desafiar a Red Bull parece que anda para trás constantemente. Em termos de contrato, Sainz está garantido na equipe até 2024, mas em uma entrevista recente ele sugeriu que procuraria outras opções durante o inverno se não conseguisse uma extensão contratual. Já o Leclerc também se especula que ele poderia sair da equipe em uma eventual troca com a Mercedes, já que a Ferrari gostaria de ter Hamilton, mas esse rumor passa muito mais por um bullshit do que por qualquer outra coisa. Particularmente não acredito que esses dois vão mudar de posições. E para o Leclerc é uma pena porque esse garoto está tendo a sua carreira desperdiçada numa equipe que sai do nada e vai para lugar nenhum. A Alpine é outra equipe onde nada acontece feijoada. O Ocon tem contrato até 2024 e o Gasly, que chegou esse ano, tem contrato para múltiplos anos. Então, tudo estável na equipe francesa. Já na McLaren, temos 2 pilotos sob contrato e acho que essa posição não vai se alterar. O Norris renovou o contrato até 2005, mas ele abriu as portas para especulações por um divórcio precoce, desde que apareça uma equipe melhor para ele, algo que não deve acontecer. No caso do Piastri, ele entrou esse ano e depois de tanta briga que aconteceu em 2022, briga essa que teve Alpine e McLaren como protagonistas, o Piastri não deve sair da McLaren tão cedo, já que ele está com um contrato até 2024, pelo menos. Mas, com a McLaren em boa fase, eu não creio que este cenário vai mudar com tanta facilidade, então está tudo estável na equipe de Zac Brown. Na Alfa Romeo, quem talvez está com contrato é Valtteri Bottas. Ele está no 2º ano na equipe e assinou um contrato plurianual depois que deixou a Mercedes. Alguns relatos dizem que o contrato vai se manter com a equipe até 2025, mas não existe informação oficial. Já o Guanyu Zhou assinou uma extensão de contrato para essa temporada, mas não tem contrato para 2024 e não sabemos se a equipe tem planos para renovar com o piloto chinês. Na Haas, sempre aquela dúvida, né? A equipe do nosso amigo Gunther Steiner sempre entregando diversão e entretenimento e muita emoção para os seus pilotos, não tem contrato com nenhum deles para 2024. O contrato de Magnussen vai expirar após o término da temporada de 2023 e a Haas deve procurar outro piloto. Além disso, o Hülkenberg, que marcou pontos em apenas uma corrida nessa temporada, pode eventualmente ter opções de renovação de contrato para a próxima temporada, apesar da Haas não dar indicativos de que pode renovar com ele. Um piloto que deve cair de paraquedas na Haas é o Alex Palou, o atual líder do campeonato da IndyCar. Muito se falou sobre a chegada do piloto espanhol na Fórmula 1 e parece que esta possibilidade nunca esteve mais próxima da realidade. Na Williams, apenas o Albon tem contrato garantido na equipe, porque ele assinou uma extensão para vários anos, e o Logan Sargent, que está na sua primeira temporada, tem contrato apenas para 1 ano e está meio que com a cabeça a prêmio, porque é um dos piores estreantes da temporada. O pobre coitado só não é pior do que o Nick De Vries, que foi limado na AlphaTauri. Se o norte-americano não melhorar, ele também deve ser substituído na equipe inglesa. Por fim, a AlphaTauri, onde o principal rumor da equipe é a mudança de nome. Há quem diga que ela vai se chamar Hugo Boss, ou Boss, por assim dizer, e vai deixar a marca de artigos de roupas esportivas da Red Bull para trás. O Nick De Vries foi espirrado para dar lugar para o Daniel Ricciardo, como bem sabemos, e o piloto australiano
não tem contrato garantido por enquanto para 2024. Ele pode tanto parar na Red Bull como pode ficar a pé. Yuki Tsunoda também está com a sua posição indefinida e agora está ameaçado pela sombra do Ricciardo. A gente também não sabe se ele vai ficar na futura Boss, o atual AlphaTauri, e também não sabemos se vão se cumprir os rumores que ele seria promovido para a Red Bull como segundo piloto, o que eu acho um absurdo, porque gostemos ou não do Pérez, ele é melhor piloto que o Tsunoda por enquanto. E até o Ricciardo esboça ser melhor que o piloto japonês. Então, diante dos fatos apresentados, é muito difícil querer uma silly season ou uma temporada de férias com muitas notícias. Realmente não aconteceu muita coisa na Fórmula 1, além dessas especulações sobre uma possível renovação do Hamilton com a Mercedes e a mudança de nome da AlphaTauri para Boss. Eu até que enchi linguiça bastante nesse vídeo, então me agradeça por oferecer entretenimento e informação de graça para você.